Bem, essa é a aula de pesquisa operacional simulação, que está sendo apresentada na data de 23 de outubro de 2020. Nós vamos falar sobre cadeias de Markov, na seção 1 da unidade 3. A unidade 3 compõe assuntos como cadeias de Markov, teoria de filas e simulação de Monte Carlo. Esse início de segundo bimestre, nós vamos começar por aí e vamos apresentar o conteúdo sobre cadeias de Markov, que está na seção 3.1 do nosso livro didático. Então, vamos lá. Vou desligar minha câmera para não sobrecarregar. Pronto. Agora a gente pode começar. Bem, o que a gente viu até aqui, tá certo? Eu sempre apresento o que a gente viu para trás, né? Que já foi visto, porque é importante a gente entender como essa trajetória da disciplina está sendo construída. Então, veja só, nós já vimos introdução à simulação em pesquisa operacional, vimos o uso do software Arena, lá na seção 1.3, vimos na unidade 2 uma introdução à programação não linear, né, onde dentro dela continha programação dinâmica e programação não linear, onde foram apresentados alguns tipos. Então, é isso que a gente viu até aqui. Então, esse conteúdo todo aqui, listando, ele foi visto no primeiro bimestre desta nossa disciplina. Hoje vamos começar o segundo bimestre e vamos começar pela unidade 3, onde eu já informei, né, que é o conteúdo dela, né, o título dela é Markov, filas e simulação de Monte Carlo. Nós vamos falar inicialmente sobre cadeias de Markov, que se encontra na unidade 3, seção 1 do nosso livro-texto. Bem, vale lembrar que, nesse momento, a gente espera que vocês tenham feito a leitura da seção 3.1 do livro didático, porque isso facilita a compreensão da aula, então sempre é bom que vocês criem esse hábito, sempre antes da aula, fazer a leitura da sessão que vai ser apresentada. É por isso que eu sempre apresento o contrato pedagógico junto com a ementa e as datas em que as aulas serão apresentadas, para vocês se programarem também e saber o que deverão ler naquela data específica antes de assistir a aula, né? Seja ela presencial, seja ela remota, seja ela ao vivo gravada, coisas do tipo assim, tá bom? Então, vejam só, também eu espero que você já tenha feito a atividade diagnóstica, que está lá no aba de vocês, tá bom? Está na seção 3.1, também a atividade diagnóstica dessa sessão. E que tenha visto a web aula da mesma sessão 3.1. Então, essas são todas as tarefas que você deve ter cumprido para chegar aqui nesse encontro. Bem, vamos falar sobre cadeia de Markov, está certo? Que é o conteúdo da aula, como eu já disse. Cadeia de Markov é um tipo de processo estocástico que tem a propriedade markoviana. Vamos falar um pouco sobre isso, mas já antecipando, propriedade markoviana indica falta de memória durante a evolução da cadeia, em relação aos seus estados, né? Então, esses conceitos todos, esses termos todos que eu acabei de falar, eles são termos pertencentes ao conteúdo de processos estocásticos, tá bom? Então, nós vamos apresentá-los, relembrá-los, né? Para quem já fez a disciplina de processos estocásticos, deve lembrar, mas para quem não fez ainda, eu vou descrever um pouco sobre cada termo que estou aqui falando. A cadeia de Markov, por exemplo, pode ser utilizada para uma previsão de demandas em um processo produtivo, tá? Numa cadeia de produção, por exemplo. Ela é útil para este tipo de trabalho. Bem, o que quer dizer falta de memória, né? Lembra que eu acabei de dizer que a cadeia de Markov é um processo estocástico. O que é um processo estocástico, para começar? Trata-se de a evolução de um fenômeno no tempo, tá? Não necessariamente só no tempo, mas em geral a grande maioria dos processos evoluem no tempo. Então, assim, vamos supor, observar, né,
o crescimento de uma criança, por exemplo, por um período determinado, vamos supor, 2 anos, 5 anos. E aí verificar o quanto ela cresce nesse período. Então, isso seria um processo, né? E isso vai permitir, quando a gente repete esse fenômeno várias vezes, por exemplo, a gente estuda 50 crianças, por exemplo, a gente pode perceber, né, a trajetória do crescimento, né, isso de preferência que essas crianças sejam semelhantes em termos de altura, de peso, coisas do tipo assim, tá certo? E para poder fazer estimativas de tendências de ocorrências. Bem, voltando aqui na falta de memória. A falta de memória que significa que o que aconteceu no passado, vamos supor, esse crescimento, vamos supor, né, da criança. O que aconteceu de ontem para trás não vai ter influência nenhuma no futuro, né? O que vai influenciar é só a situação atual da criança. Então, o hoje influencia, o passado não influencia. Isso é o que a gente chama de falta de memória, tá? O que ocorreu antes não vai interferir no estado futuro, somente o hoje, ou o estado atual. E isso tem uma série de fenômenos que se desenvolvem dessa maneira. Por isso, os processos estocásticos, no geral, eles são considerados como processos com falta de memória, ou processos marcovianos. A gente precisa também usar alguma notação simbólica ou matemática para a gente poder escrever, né, representar apropriadamente um processo estocástico. Então, essa simbologia que está aqui apresentada, ó, entre chaves, isso aqui é um conjunto de variáveis aleatórias, tá? Onde x com índice t, onde esse t pertence a um conjunto t maiúsculo, a um conjunto maior, tá? Esse t representa tempo, então a variável aleatória aqui, ela está indexada pelo tempo, é isso que está dizendo, ou seja, ela depende do tempo para evoluir, tá bom? O que isso significa? É o conjunto de todos os valores que x de t, a variável aleatória, poderá assumir. Esse conjunto que está aqui, ó, é o espaço de estados, tá? Esse é um processo estocástico, obviamente, mas mais especificamente a gente pode chamar de espaço de estados. Estado é o valor que a variável assume, tá? Por exemplo, a moeda, no lançamento de uma moeda, quais são os dois possíveis resultados? Cara ou coroa? Então, cara e coroa são os estados de um experimento que envolve o lançamento de uma moeda, por exemplo. E cada um desses valores, ou seja, dos estados, é chamado estado do processo, tá? Então, o estado do processo, vamos supor, mais uma vez, considerando o lançamento de uma moeda, tá? Então, se eu lanço a moeda uma única vez, eu vejo qual foi o resultado que depois, que eu enxergo depois que ela cai em alguma superfície, tá? E aí, se for cara, o estado do processo naquele momento é cara. Se eu lancei de novo e aí ocorreu outra cara, vai continuar sendo cara. Lancei uma terceira vez, ocorreu coroa, então o estado do processo é coroa atualmente. Então é isso que representa, significa estado do processo. Bem, um processo estocástico, isso aqui a gente já viu também na disciplina de processos estocásticos, aqui eu estou trazendo para relembrar, ele pode ser classificado com respeito ao que ele chama de estado e de parâmetros, tá? Como eu já disse, estado é o valor da variável aleatória, que representa o processo, parâmetros é o tempo onde está evoluindo o processo. Tá? O estado poderá ser discreto quando a variável aleatória vai assumir valores em um número finito ou enumerável de valores, por exemplo, o lançamento de um dado. Eu sei que se eu lançar um dado, só poderá, quando esse dado cair em uma determinada superfície, eu vou poder enxergar uma das faces dele, né? E eu sei que só poderá ser uma das 6 faces que o dado possui. Né? Então, é um conjunto finito, é um número finito, é um enumerável, são 6 faces, então vai ser uma das 6. Isso que representa um estado discreto.
Espaço de estado contínuo é quando a variável aleatória ela vai ser contínua, ou seja, vai ser uma variável que vai representar uma medição, uma mensuração, né? Seja volume, seja distância, seja massa, velocidade, aceleração, coisas do tipo assim, tá bom? A variável aleatória vai assumir, então, valores no conjunto dos números reais. Isso quer dizer que poderá ser qualquer valor, desde que seja algo válido, né? Por exemplo, eu não posso dizer que existe velocidade negativa, por exemplo, né? Não faz sentido velocidade negativa. Né? A aceleração até faz, porque quando a gente considera ela como negativa, é porque o corpo em movimento ele está desacelerando. Veja bem, espaço de parâmetros, quando a gente falar de espaço de parâmetros, a gente vai estar falando do tempo, tá? O tempo onde evolui o processo. Então, quando o parâmetro é discreto, quer dizer que esse processo ele é observado em pontos do tempo. Tá? Por exemplo, num ponto inicial que eu chamo de 0, um segundo que eu chamo de 1, e o outro de 2, e assim por diante. Por exemplo, uma vez por semana. Vamos supor, uma vez por semana eu vou a um determinado lugar. Então, essa uma vez por semana que eu vou a um determinado lugar, eu eu realizo alguma atividade. E aí, essa atividade é registrada. Tá certo? Então, não é contínua, é isso que eu quero dizer, mas não é uma atividade contínua, ela ocorre uma vez por semana. E se eu registrar essa atividade que eu realizo de alguma forma, eu posso considerar que no tempo eu tenho essa ocorrência sendo como discreta, tá? Porque vai ser uma vez por semana. Já quando tem algum fenômeno em que ele ocorre continuamente, ou seja, que ele não para, pelo menos ele não para no intervalo específico do tempo, aí eu chamo isso de contínuo, tá? É quando uma máquina está ligada, vamos supor, continuamente numa indústria, ela só vai ser desligada para manutenção, por exemplo, tá bom? Então, aí aquela máquina, ela faz leitura de algum sistema, de alguma realização de alguma atividade, por exemplo, tá bom? E aí esse tempo, esse conjunto T aqui, ó, o conjunto T maiúsculo, ele vai ser, a gente vai teoricamente considerar como evoluindo do menos infinito ao infinito, tá? Teoricamente. Falando de tempo, a gente considera o tempo como sendo positivo, obviamente, né? Negativo não existe, assim, na prática, né? Então, ele é 0 ou mais, ou seja, o 0 sempre é o tempo inicial que a gente vai considerar. Bem, vamos falar um pouquinho ainda do processo de Markov para a gente entrar de fato no assunto da aula, que é a cadeia de Markov. Só para lembrar, processo de Markov é um processo estocástico, né? Vale lembrar que um processo estocástico ele tem vários tipos, tá? Onde um deles é o processo de Markov, que representa um processo que tem a falta de memória, que é aquela propriedade que eu já descrevi no início dessa aula. É um processo sem memória. Bem, voltando aqui, né, a notação matemática, aqui a gente tem um processo estocástico, tá? Vai ser um processo de Markov, se, tá? Aí a gente tem uma notação aqui em termos de probabilidade condicional, tá? Sempre quando a gente tiver uma barrinha aqui, ó, tem alguma variável aqui num determinado tempo, assumindo um determinado estado, tá? E essa variável, assumindo um determinado estado, ela fica condicionada, tá aqui essa barra, condicionada às outras variáveis do meu processo, né, que assumem valores também conhecidos, tá? Quando essa probabilidade aqui, ela é igual a essa outra está me dizendo o quê? Que a variável assumir um determinado valor num tempo t, n mais 1, vai depender, porque ela está condicionada aqui, unicamente do tempo imediatamente anterior a ela. É como se fosse o presente influenciando no futuro.
tá? Ou seja, tudo para trás, do N-1 para trás, né, que é o passado, né, é o que a gente comenta como passado, ele perde a influência, ele não causa influência alguma no futuro, né, mas unicamente o presente. Então, isso aqui é a representação matemática de um processo marcoviano, tá? Em notação probabilística, né, em notação de probabilidade condicional. Então, olha só, os processos e cadeias de Markov se baseiam no conceito de probabilidade condicional, que é exatamente o que eu estou falando aqui. Já que, uma vez que determina-se o resultado em um determinado estágio, tá? Ele chama de estágio, que é o momento, né, do tempo, tem probabilidade dependente do resultado obtido no estágio imediatamente anterior. Então, aqui, ó, no tempo n mais 1, assume o valor e depende só do valor da variável no tempo tn, né? N mais 1, um passo à frente, e aqui no tempo n. Bem, é essencial compreender o que significa probabilidade condicional, ou seja, a probabilidade de ocorrer um evento A, por exemplo, dado que ocorreu um evento B. Ou seja, nessa ordem, o B aconteceu antes do A, e esse B vai influenciar no resultado do A, que é o que está representado aqui, ó. Probabilidade de A dado B. Então, quer dizer que a ocorrência do evento A, o evento a gente está usando um termo na teoria de conjunto, tá? Teoria de conjuntos, ou teoria das probabilidades, certo? Então, o evento é a realização de algum fenômeno, né? Repetição de um fenômeno específico. Qual é a probabilidade de eu lançar a moeda e cair cara, sabendo que no lançamento anterior já ocorreu cara? Por exemplo. E aí, essa probabilidade a gente vai poder calcular dessa maneira que está aqui representada. Para lembrar, probabilidade condicional, tá bom? Vou só fazer um lembrete, porque é importante. Inclusive, tem nas atividades do AVA, fala um pouco de probabilidade condicional, então é importante a gente lembrar o que é isso. Esse é um conteúdo visto na disciplina de probabilidade estatística, mas também para alunos de engenharia de produção. Esse conceito ele pipoca em muitas disciplinas, né? Então ele sempre vai ficar ressurgindo. Por exemplo, para quem já fez a disciplina de processos estocásticos, a gente já deve ter falado, né? Ou um outro professor que vocês tenham tido, já deve ter falado de probabilidade condicional dentro da disciplina de processos estocásticos. Né? E agora, na disciplina de pesquisa operacional simulação, também o assunto volta, né, a ser tratado aqui. Isso quer dizer o quê? Que vocês devem saber probabilidade condicional, tá bom? Isso é importante para a formação de vocês. A disciplina de pesquisa operacional, ela é uma disciplina dentro da gestão da produção. Então, os métodos que ela desenvolve auxiliam na gestão da produção, na gestão de processos produtivos. Vamos lá, então, relembrar um pouco do que é probabilidade condicional. Então, vamos lá. Considere dois eventos, tá? Eventos A e B quaisquer, né? Eu estou usando aqui uma notação probabilística, né? Alguns termos probabilísticos. Esses dois eventos, eles devem pertencer ao mesmo espaço amostral. O que é um espaço amostral? É um conjunto de todos os resultados possíveis da realização de um fenômeno. Mais uma vez, para representar, né, a gente sempre traz o exemplo do dado, do lançamento de uma moeda, porque eles são exemplos triviais. Isso facilita a compreensão dos termos, desses conceitos, né? Então, para o lançamento de um dado, por exemplo, o espaço amostral seria as faces que o dado possui, né? Então, a face 1, face 2, face 3, face 4, face 5 e face 6, tá bom? E esses eventos, olha só, para relembrar uma propriedade, o evento A e o evento B, eles são ditos independentes, ou seja, ele não tem influência entre eles, quando
a probabilidade condicional do evento A, dado que o evento B ocorreu, for igual à própria probabilidade do evento A, sem depender do evento B. Tá? Então, quando isto aqui ocorrer, eu não apresento exemplos numéricos, tá? Mas, enfim, vocês podem buscar em livros de probabilidade. Aqui não é esse o foco da aula. Isso aqui é só um lembrete do que vocês já devem ter visto. Então, olha só. Sejam dois eventos A e B, quaisquer, mais uma vez, pertencentes ao mesmo espaço amostral, ou seja, ao mesmo conjunto. Eles não podem pertencer a conjuntos distintos, porque senão essas propriedades que eu estou apresentando não valem, tá bom? Então, olha só. Se a ocorrência de um deles interferir na ocorrência do outro, né? Então, eles são ditos dependentes, tá? Então, eles não são independentes, como acontece aqui no primeiro ponto que eu mostrei. Exemplo, né? Vamos supor que eu tenha uma moeda e eu estou com essa moeda, ela está um pouco torta, por exemplo. Ela não é uma moeda perfeita, né? Não é uma moeda honesta, como o pessoal de probabilidades chama. Né? Então, ela tem um viés, tem uma tendência lá. Então, eu lancei a moeda, resultou cara. E qual é a chance de eu lançar mais uma vez e ocorrer cara de novo? Então, a gente precisa ter essa medida aí, né? Se a moeda for honesta, a gente vai ter probabilidade meio, né? Meio a meio para cada face, porque a gente só tem duas faces e o total da probabilidade é igual a 1. Por isso que é meio a meio. Meio de cara mais meio de coroa, isso soma 1. Tá? Pode ser que muitas vezes vocês não saibam disso, né? Por isso que a gente diz, é meio a meio, é 50%, né? Muitas vezes a gente fala isso de forma intuitiva sem pensar, mas vem daí esse conceito. Certo? Então, bora lá. Bem, outra propriedade de probabilidade condicional. A probabilidade de que os eventos A e B, eventos quaisquer, de um mesmo espaço amostral, percebam que essa é sempre a condição que eu estou considerando. Se eu estou estudando mais de um evento ou conjunto, né, eles devem pertencer ao mesmo espaço amostral para que eu possa considerar essas propriedades. Então, voltando aqui. A probabilidade de que os eventos A e B de um mesmo espaço amostral ocorram em sequência, nessa ordem, é dada por probabilidade de A vezes probabilidade de B dado A. Tá certo, olha só para relembrar, lembra quando eu mostro com a árvore de decisão, árvore de probabilidades, desculpa? Então, vamos supor, ocorre primeiro o evento A, aqui vai ocorrer um evento C qualquer, mas aqui, ó, nesse ramo da árvore, por exemplo, aí vai acontecer o B e vai acontecer um D, por exemplo, um evento. Então, olha só, nessa ordem, se acontece A e depois que acontece B, a medida de probabilidade que vai me mostrar a chance de ocorrência de A vai ser exatamente a probabilidade do evento A ocorrer, independente. Porque antes de ocorrer o A, não tem nenhuma realização do fenômeno. Aqui do B já é diferente, né? O A está acontecendo antes do B. E como tem esse ramo aqui ligando com o A para B ocorrer, isso está me indicando uma dependência. B depende de A. Então, a ocorrência de B vai depender da ocorrência de A. Então, a probabilidade de B ocorrer, dado que o A ocorreu, porque o B só vai ocorrer se o A ocorrer. Então, nessa ordem, né, se a gente considerar esse ramo aqui como um todo, né, a gente vai ter exatamente o que está escrito ali, tá? Probabilidade de A, e aí quando a gente considera o todo, a gente faz multiplicação, para dizer que ocorre isso e o outro lá, tá bom?
Então, a probabilidade de B dado A. Certo? Então, é isso mesmo. Então, isso aqui, ó, é o que está aqui. Tá bom? Eu acho que essa caneta vermelha deve ficar meio escura, né? Vou mudar para uma caneta amarela. Bem, um processo estocástico ou uma cadeia de Markov, na realidade, cadeia de Markov ela só vai ter estado discreto. Um processo estocástico, ele pode ser dividido segundo o seu espaço de parâmetros, como eu já disse, que é, quando a gente falar espaço de parâmetros, a gente vai estar falando de tempo, né, em que esse fenômeno vai ocorrer, né, é a evolução no tempo de alguma coisa. Esse é o que eu estou chamando de fenômeno. E o espaço de estado são os valores que eu vou ter como resultado da observação do fenômeno. Tá bom? Então, podem ocorrer 4 tipos. Por que é importante a gente identificar isso em um processo estocástico? Porque existem métodos ou técnicas apropriadas para cada um desses 4. Por exemplo, quando eu tenho estado contínuo e tempo contínuo, o que ele está me dizendo? É um valor no número dos reais, ou seja, uma medida, por exemplo, né, de tempo não, porque o tempo vai estar aqui. É uma medida de distância, de volume, de circunferência, perímetro, aceleração, velocidade, coisas do tipo assim, tá? Isso é uma medida contínua, ou seja, é um estado contínuo de uma variável aleatória. E aí, se a gente faz uma medição ou um acompanhamento contínuo dentro de um período de tempo, obviamente, né? É claro que, teoricamente, a gente considera essa continuidade como sendo para toda a vida, tá? Para toda a vida. É claro que isso não acontece, né? Mas a gente, na teoria, teoricamente, né? Empiricamente, não. Teoricamente, a gente vai considerar que isso tende para infinito, ou seja, para todo o tempo. Então, a gente vai ter um conjunto de métodos e técnicas que vai estudar processos com essas características, tá bom? O segundo tipo é quando o estado é discreto, quer dizer que ele assume valores inteiros, tá? Então, lembra que a gente está falando de estado, a gente está falando do valor da variável aleatória que vai representar o processo estocástico. E aí ela vai assumir valores discretos, tá? Sejam números ou sejam atributos, né? Discreto quer dizer são valores finitos ou enumeráveis. Mas o tempo ele continua contínuo. Então, há uma observação de estados discretos por um período contínuo dentro do tempo. Quando a gente tem também um processo com essas características, também existem um conjunto de técnicas que manipula isso adequadamente. Terceiro, quando existe estado contínuo e tempo discreto, olha só, mudou aqui um pouco, né? Então, o que é estado contínuo? Uma medição, né? Como a gente falou aqui no primeiro, é a velocidade, é uma distância, é uma massa, é um IMC, é um volume, tá bom? É algo dito contínuo, é quando pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo específico. Né? Mas o tempo é discreto. O que quer dizer o tempo discreto? É quando a observação do fenômeno não é feito continuamente, né? Não é feita continuamente, né? A gente vai, em alguns momentos, observar, parar e lá acompanhar, né? Imagina uma linha de produção, né? Não existe alguém que fica ali continuamente, nem que seja às 8 horas, né, de trabalho, por exemplo, continuamente olhando se está tudo ok no funcionamento de um equipamento, né? Não tem, assim, pelo menos em termos gerais. Né? Então, vamos supor, o controle de qualidade vai de hora em hora, por exemplo, na linha de produção e sorteia um dos equipamentos produzidos para fazer o controle de qualidade. Então, tá vendo? Numa situação desse tipo,
a gente vai ter o tempo de forma discreta, tá? Então, de hora em hora, uma vez por dia, uma vez por semana, coisas do tipo assim. Tá? Então, um processo estocástico com essas características também pode ser analisado por um conjunto de técnicas específicas que leva em conta essas características para o processo. Uma outra situação, e por último, né, quando tem estado discreto e tempo discreto, quando o estado ou a variável assume valores dentro de um conjunto específico ou enumerável, né, valores não são contínuos, vamos por contagem, número de refeições num dia, número de copos de água bebidos por uma pessoa durante um dia. Vamos supor que alguém da área da saúde esteja interessado em fazer esse tipo de estudo para saber se uma determinada amostra de pessoas se hidrata adequadamente, sabe? E aí conta lá o número de copos de água que cada pessoa, né, de uma amostra bebe por dia, né? E aí aqui também no caso por dia, né? Vamos supor, vamos supor que faz essa contagem uma vez ao dia, então vai ter tanto o estado como discreto, quanto o tempo como discreto, tá bom? Então é isso. Então vai ter técnicas específicas para isso também. Então tem esses 4 tipos, tá, de processos estocásticos, onde cada tipo, né, em conjunto, levando em conta o estado e o tempo, ou o parâmetro, para saber qual a técnica mais adequada para fazer a análise do fenômeno. Aqui desse quadro é meio que uma repetição do que eu acabei de dizer. A diferença é que, quando a gente for falar de cadeia de Markov ela vai sempre ter o estado discreto. Tá? Então, a diferença, a cadeia de Markov ela é um caso particular de um processo estocástico. Tá? Porque ela tem o seu espaço de estado somente da forma discreta, ou seja, enumerável, tá bom? Aí quando a gente fala de contínuo, espaço de estados contínuo, ele está chamando de processo de Markov, tá? Porque a cadeia de Markov também é um processo de Markov, tá? Só que tem o seu espaço de estado discreto. Aqui, quando ele fala processo de Markov, tanto faz ser contínuo ou discreto. Aqui é sempre assim, toda noite, na minha rua, na hora que eu vou dar aula, começa a passar um monte de moto barulhenta. Eles adivinham. Então, olha só, vamos ver exemplos, tá bom? Exemplos disso aí. A chegada de clientes em um estabelecimento, vamos supor, quantos clientes eu atendo por hora, por exemplo, né? Vamos supor que seja um fast food, né? E aí tem um interesse de fazer esse tipo de avaliação para fazer um estudo de demanda, vamos supor, né? Porque a demanda, né? O estudo de demanda, quando se tem esse planejamento, ela permite fazer um plano de contratação de pessoal, né? Um plano de produção para produzir o alimento, no caso, né, do fast food, né? Quantos hambúrgueres a gente tem que deixar ali já no ponto de fritura para quando chegar um cliente não demore, por exemplo, muito tempo para o cliente não ficar aborrecido, né? Então tem uma série de coisas aí envolvidas, né, no planejamento do processo. Aqui outro exemplo o total de peças em estoque, né? Então, fazer um estudo de estoque é extremamente importante também. E esse método, essa técnica da cadeia de Markov, ela permite também fazer um planejamento de estoque a partir dos seus métodos. O dimensionamento de estoque para previsão futura, né? Então, é a análise de demanda também, né? O quanto eu vou estocar, vamos supor, porque eu sei que está chegando o Natal, né? Vamos supor que a gente esteja em tempos normais, né? Sem pandemia, coisa do tipo assim. As indústrias, né? Tanto o comércio também, né? Que é os serviços,
eles se preparam para esses momentos, né, festivos, né? Porque eles sabem que as demandas crescem, tanto a procura por produtos e produtos diversos, ou um tipo também, que sabe, a depender do ramo, né? Uma série de coisas aí. Bem, vamos falar agora de cadeia de Markov, tá? Falar de cadeia de Markov discreta é considerar um tempo discreto, tá? Então, quando eu falar de cadeia de Markov, porque ela já tem estado discreto, fica como sinônimo. Falou de cadeia de Markov, eu estou exatamente falando de estado discreto. Mas quando eu falo de cadeia de Markov discreta, eu estou falando de um processo estocástico com estados discretos e tempo discreto. Bem, esse tipo de processo estocástico estuda eventos que ocorrem em intervalos de tempos específicos, ou seja, esse aqui é o tal do tempo discreto. Por exemplo, qual a probabilidade de eu conseguir estudar amanhã no AVA, né? Por exemplo, tá? Então, o tempo aqui é um ponto, né? Um ponto que eu estou chamando de amanhã, né? Amanhã vai ser tá? E aí, se a gente destrinchar a resposta para essa pergunta, né? Montar aqui como uma cadeia, por exemplo, tá bom? A gente começa a dizer o seguinte: vamos considerar o P como sendo a probabilidade de eu estudar amanhã. Tá? A probabilidade de eu estudar amanhã. Então, o complemento disso para 1, ou seja, 1 menos esse valor, vai ser a probabilidade de eu não estudar amanhã. Tá bom? Bem, aí a gente vai considerar também como influente a probabilidade de estudar no dia de hoje, porque a gente vai ter que, de alguma maneira, obter essa medida de probabilidade considerando o hoje, o momento atual, porque se não for assim, eu não estarei falando de cadeia de Markov. Lembra que cadeia de Markov ela é trabalhada ou analisada por probabilidades condicionais. E aí, como são probabilidades condicionais para processos markovianos, ou seja, eu só vou considerar para estimar alguma coisa para o futuro, considerando o presente. Então, é o que eu estou chamando de hoje é o momento atual, tá bom? Então, a gente vai mudar isso um pouquinho, vai ficar assim, ó, como eu estou mostrando agora, né? Esse P ele vai ser a probabilidade de eu estudar amanhã, dado que eu estudei hoje. Então, é assim, vamos supor, hoje eu consegui estudar no AVA, entrei lá, consegui, o sistema estava funcionando, então foi todo bonitinho, fiz a leitura da seção do livro, fiz as atividades diagnóstica e de aprendizagem, bacana. Então, hoje eu estudei, consegui cumprir essa minha atividade. Então, dado que eu estudei hoje, qual é a probabilidade de eu também conseguir estudar amanhã? Então, essa pergunta, ela vai ser medida, ela vai ser dada como resposta por uma medida de probabilidade representada por essa letra P minúscula, tá? Por enquanto a gente não conhece, então a gente representa como variável. E aí, aquele complemento ó, de P, que é igual a 1 menos o P, né, será representado assim, ó, ele vai representar a probabilidade de eu não estudar amanhã, dado que eu estudei hoje, tá? Então, o hoje, ele não muda. Ó, hoje eu estudei. Hoje eu estudei. Bom? No entanto, quando eu tenho 1 menos o P, é a probabilidade de ser a situação contrária no futuro, né? A situação contrária é não estudar. Mas a gente tem que levar em conta também, percebe que eu também posso não ter estudado hoje, concorda? Então, não ter estudado hoje, eu vou representar assim, ó, pela letra Q. Por que estou usando P e Q? Porque os livros, em geral, utilizam essas letras, tá? Então, o nosso livro-texto, por exemplo, também faz uso disso. É comum, é um hábito dos
estudiosos desse assunto fazerem uso dessas letras. Então, eu vou considerar como Q minúsculo, representando a probabilidade de não estudar amanhã, dado que também eu não estudei hoje. Olha só o perigo, né? Acumulando matéria. E aí o complemento disso, que é 1 menos o Q, isso aqui é complemento em relação à probabilidade. Então, olha só para vocês lembrarem. Probabilidade, por exemplo, de A mais o seu complemento vai ter que ser igual a 1. O complemento de A é 1 menos o P de A, por exemplo. Se a gente soma esses dois termos aqui, ó, probabilidade de A mais o seu complemento, como é que fica isso? Fica a probabilidade de A, tirando aqueles parênteses ali, esse aqui de fora, esse externo, mais 1, aí, ó, positivo com negativo é negativo, probabilidade de A. Isso aqui é uma probabilidade, é uma propriedade das probabilidades. Então, tá aqui, ó, P de A positivo, P de A negativo. Então, isso se cancela. Quem sobra aí? 1. Né? Então, é assim que a gente obtém um complemento. Então, 1 menos o Q vai ser a probabilidade de eu estudar amanhã, dado que hoje eu não estudei. E isso a gente vai colocar numa matriz. Agora sim, a gente está entrando no conteúdo de cadeias de Markov. Essas 4 situações, ó, 1, 2, 3, 4, a gente vai colocar numa matriz que a gente vai chamar de matriz de transição. Tá aqui, ó. Então, aqui, ó, por exemplo, é estudar hoje, e aqui é o não estudar hoje. É o presente. Geralmente nas linhas são o presente. E ali no futuro, estudar, aqui tem uma barrinha, né? E aqui é o não estudar. Tá? Então, a gente tem se a gente tem para cada dia 2 possibilidades, a gente vai ter 4 combinações, né? Então, aqui, ó, estudar hoje e estudar amanhã, que é P. Estudar hoje e não estudar amanhã é 1 menos o P. Na segunda linha, não estudar hoje, mas estudar amanhã é 1 menos o Q que a gente viu lá. Bem aqui, ó, vou voltar um pouquinho. Tá aqui, ó, 1 menos o Q. Estudar amanhã e não estudar hoje. Então, não estudar hoje e estudar amanhã. 1 menos o Q. E o não estudar hoje e nem estudar amanhã é Q. Isso é uma matriz. Isso aqui vão virar números. A gente vai ver exemplo numérico disso aí. Olha esse exemplo aqui. Seja o processo estocástico representado aqui, ó. X de t, dado que esse t pertence a um conjunto maior de tempos, é um processo estocástico, onde cada valor da variável, tá aqui, ó, da variável x de t, seja a quantidade de telefonemas recebidos por uma central de teleatendimento totalizada ao fim de um dia T, um dia qualquer. Tá? Essa situação que está apresentada aqui, ou seja, eu vou contar quantos telefonemas foram recebidos, quantas chamadas foram recebidas, né? Sempre ao final dos dias, né? Então, percebe que o Estado vai... o que é o Estado aqui, nessa situação? O que é o Estado? Né? Para a gente não ficar tão no empírico, tão lá no abstrato, né? O Estado aqui, ó, é o número de chamadas ou de telefonemas recebidos. Número de chamadas telefônicas recebidas. Isso é o Estado, é a quantidade. Número de chamadas, isso é o Estado, ou seja, percebe que isso aqui são números inteiros? Eu não vou ter, por exemplo, 3,3 chamadas. O que representa 3,3 chamadas? Não sei, né? Na prática, isso não faz sentido algum. Então, eu tenho 0 chamadas, que é não ter chamadas. Eu tenho uma chamada, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, só números inteiros. Então, isso, de fato, é um estado discreto. Né? Isso aqui, ó, tem estado discreto.
Tem estado discreto. Opa, discreto, aqui é uma letra E, tá? E aí, veja bem, se eu estou no tempo aqui, que é o meu parâmetro, né? O parâmetro representa o tempo, tá bom? Parâmetro representa o tempo, e esse tempo aqui, ó, está sendo, que é o tempo de realização do fenômeno, ou seja, é a contagem do número de chamadas. Então, eu estou fazendo uma vez por dia, não é? Ó, ao fim do dia T, ao fim de cada dia. Uma vez, opa, peraí, que eu acho que eu... Então, uma vez por dia. Eita, errei, tá feio de novo. Mas, enfim, é isso. Então, uma vez por dia, meu parâmetro, então, é discreto. Então, eu vou ter, por exemplo, um tempo no dia 1, né, uma contagem, no dia 2, uma contagem no dia 3, uma contagem no dia 4, e aí, enquanto essa empresa de telemarketing permanecer em funcionamento, eu vou ter contagens, tá bom? Continuando, tá? Vamos voltar a falar da matriz de transição, porque isso aqui é um conceito muito importante para a cadeia de Markov. Então, veja só, agora eu não tenho aqui mais cadeia de Markov discreta, eu tenho apenas cadeia de Markov. Então, vamos lá. No estudo de processos markovianos, o que é um processo markoviano? É um processo estocástico com falta de memória. Falta de memória quer dizer que, para calcular a probabilidade de ocorrências de fenômenos no futuro, eu só uso a probabilidade de ocorrências do presente. Não considero o de ontem para trás, por exemplo. Bem, no estudo de processos markovianos, é costume tratar a distribuição inicial das características estudadas como um vetor. Vamos falar disso já já. E a passagem de um estado para o seguinte, ou seja, é passar de branco para preto, é passar de desocupado para ocupado e coisas do tipo assim, de um estado para outro. É feita por meio de uma transformação linear que transforma o vetor de estados, que é esse vetor que eu citei aqui, observado em um determinado instante do tempo, né, em um vetor de estados no tempo posterior. Se é um tempo t, no tempo t mais 1. Por exemplo, se é hoje, né, então eu transformo isso no tempo para amanhã. Tá? Para amanhã. Essa transformação linear é operada usando o produto do vetor linha, tá? Vamos falar disso já. Do estado no instante t pela matriz correspondente a essa transformação, ou seja, a mudança de um estado para outro. Essa matriz que é responsável por isso, tá certo? Para a gente verificar as possibilidades de mudanças de um estado para outro. E essa matriz, ela é conhecida como matriz de transição. Então, lembra daquela matriz que a gente construiu para aquela situação da gente estudar e não estudar e coisa do tipo assim, né? Estudar amanhã ou não estudar amanhã, sabendo que hoje eu estudei ou não. Então, essa matriz, ela de probabilidades, é uma matriz de transição. O que vocês têm que observar é que a soma das probabilidades da linha, de todas as linhas sempre vai ser 1. Então, se eu somo P mais 1 menos P, tem que ser igual a 1. Se eu somo 1 menos Q mais Q, isso também tem que ser 1. Então, uma matriz de transição, ela tem como propriedade que a soma de o total de cada linha sempre vai ser igual a 1. Tá? Esse total é a soma, né, de todos os elementos por linha. Bem, no estudo das cadeias de Markov, é possível, em alguns casos, encontrar um vetor de estados que não muda em cada transição. Então, tem uma seguinte situação, vamos supor, eu entro numa rotina de estudos, né? Lembrando, voltando lá no exemplo da chance de eu estudar ou não no dia seguinte.
E aí, quando eu consigo me organizar direitinho, eu conseguir ter uma rotina de estudar todo dia, então a probabilidade de eu estudar amanhã, dado que eu estudei hoje, vai se manter estável, não constante, mas estável, essa probabilidade. Tá certo? Então é isso que ele chama, é isso que ele está chamando a atenção aqui. Isso indica uma situação de estabilidade, tá? Existem, né, em cadeias de Markov, é bem comum enxergar essa situação de estabilidade. É quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, da possibilidade de estudar por um período muito longo, né? Então eu quero saber qual é a probabilidade de eu estudar daqui a 3 meses, né? Sabendo que eu estudei hoje. E aí a gente vai fazendo esses cálculos, se a gente mantiver, obviamente, né, uma rotina, né, estiver num ambiente controlável, né, controlado, né? Por exemplo, é claro que aí isso vai se estabilizando, tá? Isso vai se estabilizando. Percebe o seguinte, vamos considerar um V, aqui vai ser o tal do vetor que a gente está falando tanto. Vamos já ver isso em exemplo numérico, que é o que ele chama de vetor de estados. O vetor de estados é o vetor de probabilidades de estados. Ou seja, eu sei qual é a probabilidade de estados de uma determinada situação, por exemplo. Eu sei que eu tenho uma moeda honesta, eu sei que a probabilidade de ocorrer cara é meio, e a probabilidade de ocorrer coroa é meio. É o que eu sei hoje, não é? Se a gente sabe isso hoje, por exemplo, né, em relação a uma moeda, a gente está falando de um vetor de estados, tá? Por mais que eu não saiba, é disso que eu estou falando, professor, de vetor de estados? Sim. Se eu sei que é uma moeda honesta, né, ela não é viciada, ela vai ter, como ela só tem duas faces, ela vai ter meio para uma face e meio para uma outra de chance de ocorrência quando a gente lançar. A gente lança a moeda, ela cai numa superfície, a gente olha para aquela face que a gente consegue enxergar. Então, a chance daquela face ser enxergada por nós é igual a meio em termos de probabilidades. E aí a gente vai ter uma matriz de transição, ó, representada pela letra P maiúscula. Quando a gente falar de P minúsculo, a gente está falando de valor de probabilidade. Quando a gente falar de P maiúsculo, a gente vai estar falando de matriz de transição, gente. Cuidado com esses termos, com esses nomes, com esses símbolos. Mas tudo é P, mas é P minúsculo e P maiúsculo. Então tem uma ordem aí, né? Não é assim, tem que ter cuidado. Então, vale a seguinte relação: ó, se a gente multiplica um vetor de estados por uma matriz de transição e a gente obtém aproximadamente o mesmo vetor em termos de valores, ou seja, esse vetorzinho aqui, a gente vai dizer que esse V é um ponto fixo. Eu acho até meio ruim falar de ponto fixo, porque não é que ele seja constante, ele é estável, porque a gente está falando de probabilidades, né? Então, a probabilidade ela pode ser estável, então é quando ela tem valores bem semelhantes a cada mudança, cada variação de tempo, né? De tempos em tempos. De uma forma geral, as probabilidades dos estados que compõem uma cadeia de Markov, né, a gente está falando de cadeia de Markov, tendem a um valor limite. Então, exatamente é isso, tá? Esse ponto fixo aqui, ó, é o tal do valor limite que a gente estamos nos referindo. Desde que seja admitido como constante, então tem uma condição aqui, tá? Para essa técnica ser utilizada, a gente vai considerar que a matriz de probabilidade de transição, ela é constante, né? Em respeito a essa mudança de um estado para outro, tá? Isso é uma afirmação de Moreira, é um estudioso dessa teoria aí. Olha esse exemplo, tá? Exemplo, isso aqui é um exemplo numérico. Então, perceba o seguinte, vamos lá, com calma. Ao observar uma área agricultável, um engenheiro agrônomo verificou que, a cada ano, tá? Então, aqui o tempo vai ser discreto, então é de ano em ano. Mas aí o problema vai me dizer que ele é discreto? Não, ele vai dar a dica. Você tem que perceber.
a área é dividida em plantações de 2 tipos de grãos, tipo A e tipo B, que ele chamou. E uma parte que está em descanso. Então, veja bem, a área de plantação são 3 na realidade, que planta o grão do tipo A, planta o grão do tipo B e uma área onde não se planta, deixa a área em descanso para se renovar, sem plantação nenhuma. Ele está chamando de D, né? Está chamando de D. Ah, por que D? Porque ele quis, tá? Ele quis dar nomes assim, que são nomes fictícios. As plantações e as partes de descanso são dispersas em toda a área. Tudo bem, essa informação aqui ela é encheção de linguiça, né? No ano presente do estudo, o agrônomo determinou que 40% da área se destinam ao grão A. Tá? Então, é assim. Então, a probabilidade, né, de plantar na área o grão A é 0,4. 40% em notação decimal é 0,4. Tá aqui, ó. A gente não escreve probabilidade como sendo 40%. Isso está errado. Continuando. 40% da área se destinam ao grão B. Então, aqui, a probabilidade de se plantar o grão B na área, né? Utiliza-se 40% da área. Em notação decimal é 0,4. Probabilidade tem que sempre ser representada em notação decimal, não é percentual. Ah, e quando dizem que é 100% de probabilidade, rigorosamente está errado, tá bom? Então eu não posso falar 100% de probabilidade. Eu posso falar em 100% de chance, que é semelhante, mas eu não posso dizer 100% de probabilidade. Probabilidade é um número que está definido no intervalo 0,1. Só tem probabilidade dentro desse intervalo numérico. Ou ela é 0, ou 1, ou qualquer valor dentro desse intervalo. Por exemplo, 0,5 ou 0,4, como está aqui. Bem, continuando. E 20% restantes se destinam ao descanso. Então, a probabilidade da área, né, do total da área ser de descanso, esse é um D, tá? Esse aqui é um D. É 20%, então é 0,2. Percebe que a soma é 1, ó. 0,4 mais 0,4 mais 0,2 é 1. 0,4 mais 0,4 é 0,8. 0,8 mais 0,2 é 1. É 1. Belezinha? Então, a gente tem o vetor de probabilidade de estados para esse problema. Então, aqui é esse aqui, ó. É aquele V, que vai ser 0,4, 0,4, opa, e 0,2, né? Para A, o grão A, para o grão B, e aí para o descanso. Continuando aqui. Da área plantada com o grão A, 50% vão para o grão B num período posterior, tá? Então, o que está sendo dito aí? A gente vai estar aqui, essas informações aqui, elas já estão começando a ser ditas para a gente montar a matriz de transição, tá? Então, o que ele está dizendo assim, ó, atualmente, deixa eu ver se eu consigo, eu acho, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou apagar aqui, tá? Porque esse pedacinho aqui ele vai ficar bem apertado. Então, vamos aqui apagar. Certo. Então, olha só. Apaguei, tá? Porque a gente já tem isso lá embaixo ali. Então, vamos supor. Voltou para vermelha? Não, tá. Então, olha só. Então, a gente vai ter, no momento, né, no hoje, a gente tem
E aí a gente quer estimar, olha, eu vou escrever assim, tá? Aqui é o A, o B e o C. Então, o que ele está dizendo bem aqui, ó? Da área plantada com o grão A, 50% vão para o grão B. Então, essa mudança, essa transição, ó, do A, aqui é o presente, e aqui é o momento futuro, o momento à frente, que a gente não está determinado, né? Vamos supor que seja da safra, né? A próxima safra. E aí está aqui dizendo assim, ó, né? 50% de A vai mudar para o B, né? A região lá. Então, aqui, ó, do A para B, 0,5, 50%. E 50% vai para o descanso, né? Então, do A, 50% do A vai, porque o descanso aqui é o D, na realidade, né? Isso aqui é D, tá? Não é C, é D, é o descanso. Então, é 0,5. Beleza. E do A para o A, qual vai ser o valor aqui? É 0. Por que é 0? Porque aqui já tem o meio mais meio, que vai ser 1. Então, eu já sei que isso aqui vai ser 0. Quanto que falta para 1 aqui? 0, falta nada. Continuando. Já da área plantada com o grão B, 60% vão para o grão A. Então, de B vai para A em 60%. Então, é 0,6. Certo? E 40% do B vai para o descanso. 40% vai para o descanso. Então, do B para o descanso é 0. Minha letra está feia. Não sei, aqui. Então, de B para continuar em B, não citou. Então, a gente chama isso de 0. Por quê? A soma aqui tem que ser 1, né? Então, 0,6 mais 0,4 já dá 1. Então, não precisa de nada. E do descanso? Por fim, da área descansada, 50% vai para o plantio do grão A, né? Então, do descanso para A, 50% da área que estava em descanso, ela vai ser usada para plantar o grão A. Então, 50% é 0,5. E 50% vai para o grão B. Então, tá aqui, vai para B. Então, é 0,5 aqui também, né? 0,5. 0,5. E de D, de descanso para descanso, nada. Então, beleza, porque ele não cita aqui, né? Então, meio mais meio, que é 1, a gente já viu. Então, a gente tem já a matriz de transição, que é essa aqui que a gente montou, e tem o vetor de espaço, de estado de probabilidade. Tá bom? Então, como a gente quer saber, ó, pergunta, qual a porcentagem total da área agricultável que será destinada à plantação do grão B? Então, eu quero saber qual é o total da área que vai ser destinada para plantar o grão do tipo B. No ano seguinte, então é anual isso aqui, né? Está sendo dito aqui, é anual. Se ele disse aqui, disse, ó. Eu que não me lembrava. Então, o tempo aqui é anual. Pronto, tudo aquilo lá, aquele garrancho que eu tinha feito, eu escrevi aqui bonitinho, olha só, lembra? 0,4 para A, 0,4 para B e 0,2 para o descanso, né? Então, tá aqui a probabilidade de transição, né? Aqui é de A, aqui é B no estado atual e aqui é o descanso. No futuro, né, essa mudança para A, para B e descanso, que a gente já fez todos esses cálculos que eu já montei lá, mostrei como é que a gente monta isso. Então, eu fiz isso para mostrar lá. Então, para a gente saber qual vai ser a probabilidade de estados, né, a gente quer mudar esse V, saber qual vai ser no ano seguinte, é fazer um produto entre vetor e a matriz. Então, tá aqui, ó, eu trouxe esse vetor aqui, eu trouxe para cá. E aí, vou multiplicar por essa matriz. Então, o vetor de estados, eu vou multiplicar pela matriz de transição, que mostra essas mudanças, as probabilidades dessas mudanças. Como é que a gente multiplica um vetor por uma matriz? Os elementos da linha pelos elementos das colunas. Qual é a dimensão? A primeira coisa a gente tem que ver se esse produto existe. Vocês viram isso lá em geometria analítica. Quantas linhas e quantas colunas tem esse vetor? Esse vetor tem uma linha e ele tem 3 colunas. 0,4 na primeira coluna, 0,4 na segunda coluna, 0,2 na segunda coluna. Essa matriz, qual é a dimensão dela? Ela tem 3 linhas e ela tem 3 colunas. Então, é 3 por 3.
Para um produto entre matrizes ser compatível, ou seja, eles existir, o número de colunas do primeiro tem que ser igual ao número de linhas do segundo elemento desse produto. Isso ocorre? Sim. 3 colunas aqui, 3 linhas aqui. O resultante vai ser o número de linhas do primeiro, que é 1, vezes o número de colunas do segundo, que é 3. Então, uma linha por 3 colunas. Então, tá certo aqui, ó. Uma linha por 1, 2, 3 colunas. Então, como que chegou nesses números aqui? Ah, não lembro. Então, vamos relembrar aqui. O primeiro vezes o primeiro. Agora, da primeira coluna. Ó. Quero obter esse número aqui, da primeira coluna. Então, é o primeiro aqui do vetor com o primeiro de cá. Então, vai ser, ó, 0,4 vezes 0, mais o segundo do vetor com o segundo da primeira coluna. Então, é 0,4 vezes 0,6, mais o terceiro do vetor com o terceiro da primeira coluna. Então, é 0,2 vezes 0,5. Essa conta dá exata esse valor aqui, ó, 0,34. 0,34. E os outros valores são obtidos como? É só mudar a coluna aqui. É o mesmo vetor multiplicado agora com a segunda coluna. Então, o primeiro do vetor com o primeiro da segunda coluna. 0,4 vezes 0,5. Mais o segundo, 0,4, vezes o segundo da segunda coluna, que é 0. Mais o terceiro, 0,2. Vezes com o terceiro, desculpa, da segunda coluna, 0,5. Isto. E isto resulta no 0,30. Certo? Façam as contas depois. E por último, né, eu quero obter esse cara aqui. Então, é o vetor pela terceira coluna. Então, é 0,4 com o primeiro da terceira coluna. Então, é 0,4 vezes 0,5. 0,5. Mais o segundo, 0,4 vezes o segundo da coluna 3, 0,4. Mais o terceiro do vetor 0,2 vezes o terceiro aqui da terceira coluna, 0 vezes 0. Isso resultará em 0,36. Tá bom? Tá aqui. Então, a gente tem agora a mudança, né? A estimativa de uso daquela área que é plantada em um pedaço é para descanso, né? Então, vai ter uma área que vai ser do local lá, né, de plantação, que vai ser utilizada para plantar o A, o B, e uma área que vai ser deixada para descanso, respectivamente, nessa ordem, né? Porque era assim, ó, o vetor A, B e D, o resultante vai manter a ordem, A, B e D. O que era a pergunta que ele queria saber? Qual é o percentual da área que vai ser utilizado para plantar grão do tipo B, do tipo B, tá? É 0,30, que corresponde a 30%. Então, tá aqui, ó. A porcentagem total da área agricultável que será destinada à plantação do grão B, do tipo B, no ano seguinte. Ai, o que eu fiz aqui?
Aqui, ó. No ano seguinte, será de 30%. Da onde veio isso, professor? Daqui, meus camaradas, tá bom? Então, isso aqui é um estudo de cadeia de Markov, ou seja, está prevendo, né, segundo essas mudanças que a gente conhece, que ocorrem, vamos supor, uma informação que se sabe e que se está guardada, então ela é utilizada para fazer esses cálculos. Tá? Então, a matriz de transição, ela tem que ser conhecida para a gente poder fazer uso dessa técnica aí, da cadeia de Markov. De alguma forma, ela precisa ser conhecida. Ah, se eu não conhecer, aí não vai dar para usar. Ou você vai chutar. Bom, ou vai se chutar, ou não vai usar, vai procurar por outras técnicas para se estimar coisas no futuro. Certo? Então, vamos ver aqui. Existem também cadeias de Markov com cadeias de Markov contínuas, tá? Cadeia de Markov contínuas. O que é isso? São processos estocásticos que têm estados discretos, né? A cadeia de Markov sempre vai ter estado discreto, mas o tempo, que é o parâmetro, ele poderá ser discreto ou contínuo. Ele é discreto quando se observa o fenômeno em períodos do tempo, né? Em pontos específicos do tempo. E vai ser contínuo quando há um acompanhamento contínuo por um determinado momento, né? Por um determinado momento. Então, é isso que é a cadeia de Markov contínua, quando vai ter uma continuidade no acompanhamento do fenômeno. Em alguns casos, como no estudo das filas, que é um assunto que a gente vai ver na aula que vem, tá bom? É um assunto que a gente vai ver na aula que vem, a gente vai ter uma cadeia de Markov contínua, tá? É necessário considerar o tempo como sendo um parâmetro contínuo, devido à necessidade de observar a evolução do fenômeno em estudo de forma contínua, tá? Se a gente está falando de cadeia de Markov, a gente continua com a propriedade de falta de memória, ou seja, é ainda um processo markoviano, mesmo que agora seja de parâmetro contínuo, tá bom? Bem, cadeias de Markov contínua apresenta espaços de parâmetros de forma contínua. Claro, né, que eu acabei de falar. E espaço de estados discretos também é óbvio, porque a gente está falando de cadeia de Markov. Aqui tem um slide que está repetido. Depois eu retiro, quando eu for postar. Aplicações. Aí existem inúmeros campos em que se pode aplicar. Tá? Inúmeros. Tá? Aqui eu trago uns poucos exemplos. Por exemplo, no mercado de empresas, de ações, né? Onde você quer avaliar a competitividade das empresas e tal, segundo algum aspecto, algum indicador financeiro. Como eu já citei também, estudo de estoques, né? Planejamento de estoques, planejamento de gestão da produção como um todo, tá? E o estudo da teoria de filas, que é para evitar gargalos, tá? Evitar gargalos, principalmente, né? É quando se faz estudo de filas, para se estimar demanda e atendimento ou prestação de serviços. Bem, resumindo essa aula, o que a gente viu aqui, né? Fiz uma breve revisão sobre processo estocástico e processo markoviano, porque eram conceitos importantes que a gente precisou para apresentar cadeias de Markov, né? E os tipos que existem. Depois eu mostrei algumas aplicações, ou seja, só citei, né? Mostrei onde são aplicáveis, mostrei um exemplo numérico para vocês verem, porque tem uma atividade que vai valer pontos que vocês deverão fazer, e aí vocês vão precisar desse exemplo que eu acabei de apresentar numérico para poder realizar a atividade, tá bom? Essas são as referências que eu usei, o nosso livro-texto, que vocês devem ler esse livro, e o Moreira, que é um livro de pesquisa operacional que eu gosto bastante porque ele é bem simples, né? Tem uma linguagem bem simples. E ele está disponível na biblioteca virtual da faculdade, que vocês têm acesso. Está aqui até o link que vocês vão achar, onde vocês vão achar esse livro,
na biblioteca virtual. Basta entrar com o login acadêmico, o CPF de vocês, tá? O login vai pedir o CPF e a senha, que é a senha do portal do aluno, é a mesma que vocês utilizam lá. Bem, agora você já pode fazer a atividade pós-aula, que é a atividade de aprendizagem, da sessão 3.1, que é a sessão de hoje, cadeia de Markov. Vai poder fazer a leitura da sessão 3.2 do livro, leiam para a próxima aula, é importante isso, para que vocês venham para a aula já sabendo o que vai ser apresentado. Poderão ver também a web aula da sessão 3.2, que está no AVA também, tá certo? Está no AVA também. Está aqui a atividade que vocês deverão fazer e ela tem data, viu? Está lá no AVA e dia 30 ela vai fechar. Passou dessa data, não tem negociação para entrega. Então, é a atividade de sala de aula 3, então é a terceira atividade do semestre que eu estou passando para vocês. Ela está postada no AVA, você deve procurar na unidade 3, na seção 1 e no momento aula. Está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a unidade 3. Deixa eu mudar a cor da caneta, agora é bom pôr a vermelha. Aqui, ó, a unidade 3 do AVA, na seção 1, no momento aula, ela está aqui. Atividade sala de aula 3, que vale 500 pontos. Então, se vocês não fizerem, se perdem 500 pontos. O que é essa atividade, professor? Está aqui, ó. Responda aos exercícios das páginas 128 e 129, que corresponde ao que a gente estudou aqui, que estão no livro texto de pesquisa operacional que vocês têm. Tá certo? Você deverá postar as respostas completas com todos os cálculos necessários para se chegar na resposta. E aí vai ser para as questões 2 e 3. Cada uma delas vale 200 pontos. A questão 1 vale 100 pontos porque ela é só de alternativa. Então, pode postar apenas a alternativa correta. Como que eu vou entregar, professor? Você poderá digitar as respostas, mas também poderá fazer à mão em papel, tá? Se decidir digitar, faça a postagem do arquivo digitado, né? No arquivo Word em geral, que é onde vocês fazem. Mas se fizer à mão, você deve postar fotos ou imagens, fotografa o caderno, né? Fotografa e vai postar as imagens, né? Por exemplo, as feitas, vocês vão fazer pelo celular, que em geral é como vocês fazem. Fique atento ao prazo de realização da atividade, pois ela não será prorrogada. Esse questionário vai fechar essa atividade dia 30 de outubro, às 22 horas, tá? Semana que vem. Tá bom? Eu vou mostrar já onde que está isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Então, só um momento aí. Só um momento. Então, eu vou abrir aqui o livro texto e vou mostrar onde está. Na verdade, eu vou abrir o AVA. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Só um momento. AVA. Abrir. Vou logar. Só um minutinho. Eu já mostro a minha tela para vocês. Pronto. Então, tá aqui. Vou mostrar minha tela, minha área de trabalho. Pronto, já tá aqui. Então, é entrar na disciplina, ó, pesquisa operacional simulação. Certo? Vem aqui, ó, na unidade 3, na seção 1. No momento aula, tá aqui, ó, a atividade. Tá bom? Então, é só clicar aqui e aí postar, fazer a postagem. Ah, professor, mas aí onde que está o livro? Tá aqui, ó, livro didático. Vocês podem ter ele, ó, em versão para impressão. Clica aqui. Vai abrir, ó. Tá aqui o livro, ó. Tá aqui o livro. Então, onde que é a página mesmo? 128, 128. Digita ali, ó.
Apertei Enter. Tá aqui, ó. Então, são esses exercícios. Vou aumentar aqui um pouquinho. Será que eu consigo? Deixa eu tirar essa caixa aqui. Deixa eu ver. Não sei, não. Ah, consegui. Beleza. Ó. Então, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Faça valer a pena. Então, tem o exercício 1. Tá aqui, ó. O exercício 1 é teórico, tá? Então, vocês vão olhar e vão responder, vão marcar a sua alternativa correta. O exercício 2 é de cálculo, é igual aquele exemplo lá do engenheiro agrônomo que eu acabei de mostrar na aula. Então, tá aqui, tem uma matriz de transição, ele mostra aqui alguns valores que corresponde ao vetor de probabilidade de estado, e aí ele está perguntando quais as percentagens de indivíduos em cada classe daqui a 3 gerações. Tá? Então, daqui a 3 gerações, é fazer aquela multiplicação 3 vezes. Tá? É pegar, por exemplo, deixa eu... eu acho que... acho que eu consigo escrever aqui. Acho que não. Então, peraí. Vou fazer assim, ó. Então, eu vou abrir aqui um arquivo novo, só para eu mostrar. Então, vou pegar aqui uma folha. Opa! Peraí, deixa eu tirar essa ideias de design. Sai daí. Então, é pegar aqui, ó. Então, é pegar assim. Já vou dar uma dica. Cadê o livro? Tá aqui no portal, né? Então, tá aqui, ó. 060101. Então, eu vou aqui escrever, tá? Vou pegar... deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Cadê a de desenhar? Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Então, se eu consigo aqui. Legal. Então, assim, só um pouquinho, ó, 060101, então, 0, eita, toda vez ele faz isso, 0,6, 0, é 01, né? Desculpa. Eita, vamos apagar. Então, volta aqui, 0101, 01. Aquele pisca aqui a minha tela, acho que ele fica pesado, sabe? 0308, 02, 03, 08, 02. Se eu não esqueci, se eu escrevi errado. Isso, 0308, 010107, 0,1, 0,1 e aí 0,7, né? Então, é fazer esse produto aqui, ó, se a gente chama isso de P, é multiplicar isso 3 vezes. Então, é essa matriz vezes ela, tá? Então, vamos apagar aqui, só um pouquinho. Não, vamos deixar. Ó, espera só um pouquinho. Tá aqui, ó. Daqui a 3 gerações. Então, 3 gerações, ou seja, é como se fosse daqui a 3 anos, né? Como lá no exemplo do agrônomo. Então, é pegar isso aqui, é pegar isso que está aqui, ó. Vou chamar assim de estrela, tá? É fazer estrela, que é essa matriz ali, né? Vezes estrela, vezes estrela. Então, primeiro vai multiplicar ela por ela. Aí, esse resultado, que eu vou chamar aqui de quadrado, vai multiplicar por ela de novo. Tá? Então, isso aqui já é o resultado do quadrado. Então, isso aqui é essa matriz ao quadrado. Tá? Então, como que multiplica a matriz? Linhas da primeira com as colunas da segunda. Tá? Então, aí vocês vão ter que relembrar como é que faz multiplicação de matrizes. Então, esse exemplo que está aqui, ele vai dar um trabalhinho. Então, é bom vocês agilizarem, tá bom? Para a semana que vem, isso. Da mesma forma aqui, olha, tá? Tem aqui uma atividade, o que ele pede aqui? Ó? Tá aqui um vetor de probabilidades, uma matriz de transição, vetor de estados. Se o indivíduo de classe média, a probabilidade do seu neto venha a ser de classe alta, né? Num período à frente, vamos ver.
Suponha que o estado social financeiro de uma pessoa possa ser classificado como de classe baixa, denotado por 1, classe média, denotado por 2, e classe alta, denotado por 3. Está aqui já. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Admite-se que a classe do indivíduo depende apenas da classe do seu predecessor imediato, seja a matriz de probabilidades de transição dada por isso, e que em dada geração, o percentual de indivíduos na classe 1, 2 e 3 é, respectivamente, 40%, 50%, 10%. Lembrem que isso aqui não pode ser escrito dentro do vetor em percentual, você tem que escrever isso em decimal. Se o indivíduo é de classe média, qual é a probabilidade de que o seu neto venha a ser de classe alta, né? Então, é assim. Isso aqui, na realidade, é só fazer um produto, né? Um produto desse vetor por essa matriz aqui. E aí vai ter um resultado, tá? Vai ter um resultado. É isso. Me procurem para tirar dúvidas, tá bom? Ao longo da semana, ao longo da realização da atividade, que vocês forem fazer essa atividade aí, vai dar um trabalhinho, mas é assim mesmo, até é importante para vocês aprenderem, tá bom? É isso, eu encerro a aula por agora. Vou encerrar a gravação.